a reação de Deus diante da criação que Ele criara. Nos diz o texto que Deus observa e vê que toda a raça humana estava corrompida. Se você olhar o texto, você vai ver que uma palavra que é comum nesse texto é corrompido, corrompida. Versículo 11 você vai encontrar corrompida. A terra estava corrompida. Versículo 12 diz: e viu Deus que a terra estava corrompida. A corrupção havia atingido o gênero humano. O homem que Deus havia criado como coroa da sua criação estava corrompido. O pecado havia se espalhado. E Deus, como um Deus santo, olha aquela situação e se arrepende. O sentimento que veio ao coração de Deus foi de arrependimento. E deixe-me dizer uma coisa: Deus não se arrepende de pecado. Viu? Para que você não tenha dúvida. O arrependimento de Deus foi de ter criado um homem. Este homem que agora as maquinações do seu coração eram má continuamente. A Bíblia diz que Deus olha e vê que o homem era mau desde a sua meninice, e o seu coração se inclinava para o mal. Mas nos diz o texto que um homem chamado Lameque, aleluia, pai de Noé, dá um nome ao seu filho, e deu o nome a Noé de Noé, que significa repouso, consolo, descanso. E no capítulo 5, você vai ver lá pelo versículo 29, que Lameque dá o nome de Noé, e o nome não é apenas um nome, é um nome significativo e um nome compatível com a época. Olha a expressão do pai de Noé. Ele diz: com relação a Noé, o seu nome será Noé, porque este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. A expressão do pai de Noé nos leva a entender que havia naqueles dias uma convicção de que a terra estava amaldiçoada. É tanto que ele diz: porque vou dar a ele o nome de Noé, que significa consolo, que significa repouso, que significa descanso, porque a terra está amaldiçoada. Noé era o 10º descendente da linha reta de Adão, bisneto de Enoque. Você só vai ouvir falar de Enoque aqui no livro de Gênesis. E lá na epístola de Judas, você escuta novamente falando de Enoque. Por quê? Porque Judas escreve a respeito dos falsos obreiros, e Judas escrevendo a respeito dos falsos obreiros, eles dizem que eles foram atrás do prêmio de Balaão, eles foram atrás do caminho de Caim, e amaram a rebelião de Coré, e eles são nuvens sem água, são estrelas errantes. E pela epístola de Judas dá para você ver que Judas descreve claramente o perfil de um falso mestre, de um falso obreiro. E ele diz mais: contra eles, ou sobre eles, profetizou Enoque, que era o bisavô de Noé. Portanto, Noé já vinha de uma linhagem de um bisavô profeta. Aleluia. E aí, pelo que se tem registrado até hoje, foi o primeiro que começou a denunciar os pecados. Aleluia. Aleluia. E aí nós encontramos no texto falando que Deus tem a reação nos dias de Noé de mandar um dilúvio sobre a terra. E eu quero falar nesta noite, se o Espírito de Deus nos permitir, sobre Noé e a bênção de uma aliança, sobre o Yahvé Berite, ou El Berite, que significa o Senhor da aliança, o Deus da aliança. Glória a Deus. Você vai ver no contexto bíblico que a primeira aliança mencionada na Bíblia foi a aliança que Deus fez com Noé. Até então você vai olhar e você vai ver que não havia a pronúncia de pacto, a pronúncia de concerto, a pronúncia de aliança. E a primeira aliança mencionada na Bíblia foi feita com Noé, e não foi Noé que
Senhor, foi o próprio Deus que falou com Noé, que propôs a Noé, dizendo: vou trazer um dilúvio sobre a terra, exterminarei a raça humana, mas contigo estabelecerei a minha aliança. Glória a Deus. Aleluia. Era Deus dizendo: eu vou acabar com tudo, Noé, mas com você eu vou ter um compromisso, com você eu vou firmar um pacto, e os meus pactos vai trazer livramento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí nós encontramos mais na frente, nós encontramos Deus fazendo a aliança com Noé no capítulo 6, versículo 18. E mais na frente, quando chega no capítulo 9, você vai ver que essa aliança, ela não só apenas ela é confirmada, mas ela é acrescentada. Como? No capítulo 9, versículo 9, Deus estende essa aliança que ele havia feito com Noé. Deus estende para os descendentes de Noé, dizendo: e eis que eu estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. Aleluia. Noé, o segredo que eu tenho na sua vida não vai ser apenas com você. Esse segredo vai ser contigo e com a tua descendência. Em todo relato bíblico você vai ver que Deus é um Deus de aliança. A primeira foi com Moisés, aliás, a primeira foi com Noé. E mais na frente, lá em Gênesis 17, você vai ver Deus falando para Abraão, dizendo: porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. O que eu quero chamar a atenção é que o Deus que você aceitou há 2, há 3, há 4, há 5, há 10, há 15, há 30 anos atrás, ele ainda hoje é com você, aleluia, do jeito que ele foi lá atrás. Você aceitou um Deus de aliança, um Deus de pacto. E quando eu falo em aliança, aleluia, Aleluia, Jesus. eu falo em compromisso. Quando falamos em aliança com Deus, falamos em fidelidade. Você tem um Deus fiel. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas na frente, lá no livro de Êxodo, capítulo 2, Moisés escreveu que Deus ouviu o gemido. E diz Moisés no seu texto: Deus ouviu o gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Aleluia. Deixe-me dizer uma coisa. Talvez você não tenha noção do que é uma aliança com Deus ainda. Mas muitas coisas que Deus lhe prometeu, elas vão repercutir na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, na vida dos seus descendentes. Por quê? Porque você abraçou pela fé a promessa de um Deus que não é qualquer Deus. Não é um Deus que diz hoje e tira amanhã, mas é um Deus que sustenta os seus pactos e que vela nas suas alianças. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Aí nós encontramos ainda no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 7, dizendo que Moisés tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos de todo o povo. E o povo naquela hora, quando ouviu a leitura do livro do concerto, diz: tudo quanto o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Aleluia, Jesus. Aleluia. E quando chegamos ainda em Deuteronômio capítulo 7, Moisés descreve o caráter do Deus da aliança. Quando Moisés diz para Israel: Israel, saberás pois que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o concerto e a misericórdia até 1000 gerações. Glória a Deus. A sua fidelidade hoje, ela vai respaldar a sua descendência. Aleluia. Oh, aleluia. A prova disso é a aliança que Deus fez com Davi, que é uma aliança mais linda do que a que Deus fez com Davi. Deus fez uma aliança incondicional a Davi. E diz Glória assim a Deus. como, certa feita, Deus disse: olha, se vocês puderem invalidar
o sol e a lua de nascer, assim também vocês vão poder invalidar a aliança que eu fiz com o meu servo, com Davi. Aleluia. A aliança que Deus fez com Davi, tão linda, que a Bíblia diz que o Senhor diz: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei a meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Deus chega para Davi e diz: Davi, gostei de você, vou fazer com você uma aliança. Enquanto durar dia e sol, não vai faltar sucessor de Davi no trono. Aleluia. O trono foi rasgado, o trono foi aberto, o trono teve uma ruptura. E quando o trono é rasgado, Deus diz: quero 2 tribos para entregar a Roboão, neto de Davi, porque eu não faltarei com a minha fidelidade. Sabe o que isso quer dizer? É que aquele seu filho que ainda não aceitou Jesus, ele não tem ideia do que é o Deus da aliança que você serve. Aquela sua filha que está desgarrada aí no mundo, ela não tem ideia do que esse Deus é capaz de fazer para cumprir uma aliança que ele tem na sua vida. Aí conosco Deus fez uma aliança, e conosco ele fez uma aliança baseado nas misericórdias prometidas a Davi. Olha o que diz Isaías capítulo 55, versículo 3. Deus fala e diz para Isaías: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo. Diga comigo: concerto perpétuo. Não acaba hoje, não acaba amanhã, não acaba na crise. O que Deus fez comigo foi uma aliança para sempre. Contigo faço um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Oh, aleluia. E aí Deus olha para Noé e diz: eu vou exterminar a raça humana. Mas escuta aqui, aleluia: convosco estabelecerei a minha aliança.